Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos aí ao Clique de MP para MP, um evento organizado e idealizado aqui pela IMEPS, e que tem o intuito de promover um alinhamento e a oportunidade das instituições debaterem entre si o que tem realizado através da adoção do Clique e permitir que eventualmente vocês consigam fazer comparações, enxergar possibilidades do que é possível resolver, enxergar as dificuldades e desafios que projetos dessa natureza podem demandar de cada uma das instituições e, ao fim disso, o que a gente gostaria de que acontecesse é que esse evento se tornasse de alguma maneira regular e frequente. Tem muitos clientes, ministérios públicos que com muitos projetos bastante valorosos aí para suas instituições e que podem permitir, através de eventualmente convênios e alianças entre as instituições, a aceleração dessas transformações aí e desses impactos em cada uma das instituições a serem disseminadas por entre todas as instituições, tá bom? Meu nome é Eduardo Corsi, eu sou aqui da IMEPS, o responsável por atendimento a contas de governo, principalmente ministérios públicos e tribunais de contas, mas a gente já tem algumas outras contas de governo em atuação. A gente vai passar aí agora por uns minutinhos apenas de abertura do evento, onde a gente vai ter a seguinte agenda, essa abertura que está acontecendo, umas boas-vindas do Henrique Portela, que é nosso CEO. A gente incluiu uma agendinha aí de 15 minutos de demonstração do N-Printing, que é uma ferramenta de relatórios da Clique, da plataforma da Clique, em uma nova versão agora, e o Alexandre vai falar aí de algumas vantagens, dentre elas a migração gratuita para quem tem o PDF Distribution, pode ir para essa nova ferramenta que é realmente sensacional. Às 15 horas a gente começa com a palestra da Juliana Marques, lá do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ela vai apresentar o Mapa Social, um projeto que é bastante premiado e bastante reconhecido. Quem não teve a oportunidade de conhecer ainda vai conhecer hoje. É realmente um projeto muito interessante. O Dr. Paulo Zene, lá do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, entra na sequência para falar de uma aplicação muito interessante aí de área fim, que é acompanhamento e importação de processos com o TJ. Esse parece ser bastante interessante também. E na sequência a gente tem os colegas lá do Ministério Público do Rio Grande do Norte, a Adriana, desculpe Adriana, vou corrigir o seu nome aqui, a Adriana e o Calil. Eles vão apresentar uma aplicação relacionada a RH inteligente, aí, uma aplicação para a área meio, que também vai trazer, que pode trazer bastante benefício aí para as instituições, tá bom? Eu vou chamar agora o Henrique Portela, nosso CEO, para ele dar uma palavrinha para vocês e para a gente não se atrasar na agenda. Lembrando, perguntas podem ser submetidas aí na área de bate-papo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Henrique, tudo bem? Em primeiro lugar, é um prazer para nós da IMEPS ver a sala cheia. Não sei se todos têm oportunidade de ver, mas nós temos aí em torno de mais de 30 participantes nesse momento aí no evento e ficamos bastante felizes de ver a casa cheia. Nós temos desejado fazer esse tipo de evento há bastante tempo. A gente pensava num evento presencial e isso acabava sendo uma limitação. E recentemente veio a ideia da gente fazer ele por Webex e parece que esse é um bom caminho, pessoal. E a gente fica feliz de ter conseguido tornar realidade essa primeira edição. Porque a IMEPS, ao longo dos últimos anos, vem trabalhando com vários MPs ao longo do Brasil aí, e a gente tem visto a criação de aplicações incríveis em cada um dos nossos clientes, e muitos deles, inclusive, premiados no CNMP e em outros eventos, e a gente sempre ficou com aquela vontade de fazer com que cada um de vocês mostrasse para os demais MPs
o que tem feito, para dar mais vazão a coisas que a gente já viu acontecer, como o compartilhamento de aplicações prontas. Já tivemos casos de sucesso de MPs que cederam aplicações para outros MPs, e para nós isso, muito mais do que como fornecedores, mas principalmente como cidadãos, ficamos muito felizes quando a gente vê o investimento feito num MP podendo reverberar e ser utilizado por outro MP também. Então, o fundo disso aqui hoje é a gente ajudá-los a compartilhar as belas coisas que cada um tenham feito aí com os demais, pessoal. Nós vamos falar muito rapidamente aqui da IMEX, da Clique, não é um evento comercial. Prometo não me estender e até economizar parte desses minutos aí para a gente ganhar na parte mais nobre das apresentações. Depois o Dalauba vai falar também um pouquinho do N-Printing. A gente ficou na dúvida sobre incluir esse tema, mas acabou incluindo porque tem sido pedido de muitos MPs, assim como o ClickSense também, a gente falar um pouquinho do ClickSense. Então a ideia é em cada evento a gente falar um pouquinho de cada uma das coisas que vocês estão pedindo, mas não nos estendermos e nem ter o objetivo comercial em cima disso, para logo depois entrar na parte mais nobre, que é a apresentação da Juliana, do Dr. Paulo, da Adriana e do Calil aí das aplicações feitas, tá bom, pessoal? Então, vou falar rapidamente, a maioria de vocês conhece a Clique, né? A Clique é uma empresa com 36 mil clientes no mundo, mais de 1.700 parceiros, e tem feito bastante sucesso aí na questão de self-service BI, de BI dirigido, de ajudar com que as empresas consigam construir aplicações de forma muito rápida, até para que se errarem com velocidade, né? Então, projetos em clique, como vocês têm vivido aí, não duram mais do que 3 meses para que a gente tenha uma aplicação pronta, e não é raro quando o problema é simples, ter uma aplicação pronta em 1 ou 2 semanas. Então, isso permite que rapidamente se tenha uma visão dos dados, e se aquilo realmente não vai fazer diferença para a organização, se descubra logo que não é aquele o caminho e se construa outra aplicação, e isso permite muita velocidade e muito retorno aí, e essa felicidade que geralmente tem quem trabalha com as ferramentas da Clique. Isso é o que eu queria falar de Clique, pessoal, é o suficiente. Eu vou falar um pouquinho da IMEX. A IMEX é uma empresa que já foi escolhida Solution Provider do ano na América Latina pela Clique, pelas entregas que tem feito, e com certeza os nossos projetos dos MPs fizeram muita diferença para essa escolha. Corte a próxima lâmina, por favor. Eu queria convidar vocês a visitar o site www.imex.com.br/cases. Lá tem muito case interessante para vocês conhecerem um pouco do que a gente tem feito. Ao longo desse tempo, nós já tivemos mais de 50 turmas de treinamento em ClickView e mais de 400 alunos treinados, e estamos presentes aí em todo o Brasil e fora do Brasil também, já atendendo Estados Unidos e Inglaterra. Especificamente em ministérios públicos, hoje a gente tem aí a felicidade de atender o Ministério Público do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Também há vários outros ministérios públicos que utilizam ClickView, mas ainda não são atendidos pela IMEX, mas também há vários outros ministérios públicos que utilizam ClickView. Ok, Corse? Ainda falando da IMEX, pessoal, depois de 6 anos trabalhando exclusivamente com as ferramentas da Clique, nós passamos esse ano também a trabalhar com mais 2 tecnologias para o mundo analítico. A Teradata, que é um banco de dados de alta performance voltada para o mundo de Big Data, então estamos à disposição de vocês também para trabalhar as questões de Big Data. Com Teradata, é um parceiro mundial da Clique no Brasil, a IMEX foi escolhida para fazer parte dessa parceria, uma indicação da própria vice-presidência da Clique para a gente trabalhar Teradata no Brasil, e CartoDB, que é muito focado em mapas, que tem muito a ver com a origem da IMEX lá, de trabalhar mapas, de projetar dados em mapas com muita facilidade, sem depender de pessoal técnico, tá, pessoal? Então, uma ferramenta muito legal também de projeção de dados em mapas. Mas o nosso foco hoje é mostrar os projetos desenvolvidos em Clique aqui nos Ministérios Públicos. Então, eu agradeço a vocês.
Queria só fazer mais um comentário. Esse é o primeiro evento que a gente está fazendo, pessoal, e a gente se esforçou muito para que tudo ocorresse dentro do combinado, mas contamos com a compreensão. Se algo ao longo do evento aí nós tivermos alguma dificuldade, a gente vai correr para contornar e fazer o bastante para que esse evento seja um sucesso e a gente possa fazer outras edições com outros projetos de MPs aí para serem demonstrados para vocês. Agradeço a todos e passo a palavra ao Alexandre Dalauba, então, que vai falar um pouquinho sobre N-Printing antes da Juliana apresentar o case do MPRS, ok? Obrigado a todos. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou compartilhar aqui a minha tela rapidinho. Dê só um segundinho, por favor. Conseguem enxergar minha tela já? Estão conseguindo? Sim, estamos vendo, Alexandre. Tá, perfeito então. Consegue me escutar bem? Sim, conseguimos. Tá, ok, perfeito. Bom, eu vou falar bem rapidamente sobre a ferramenta N-Printing, tá? Principalmente com o objetivo de mostrar a ferramenta para quem já possui a ferramenta PDF Distribution, tá? Nós vamos falar aí na sequência que vocês têm, para quem possui o PDF, vocês podem migrar gratuitamente para a ferramenta N-Printing, tá? Bom, deixa eu me apresentar primeiro, então. Meu nome é Alexandre, eu sou consultor Click da IMEPS, tá? E também sou instrutor de treinamentos Click, tá? ClickView, ClickSense, N-Printing, tá? A nossa agenda, nós vamos falar um pouquinho dos desafios, né? O que nos levaria a trocar, por exemplo, a ferramenta PDF para o N-Printing, tá? Falar um pouquinho da ferramenta em si, né? Vou fazer uma demonstração rápida da ferramenta, tá? Não consigo fazer nada prático, mas eu vou abrir a ferramenta com algumas coisas já construídas, só para mostrar para vocês a facilidade que se tem de gerar um relatório em cima do N-Printing, tá? Falar um pouquinho das diferenças de N-Printing para o PDF, tá? Que justificariam uma eventual migração. Algumas características do N-Printing 17, tá? Que é uma ferramenta totalmente nova, que saiu a versão 17.1 há poucos dias. E como é que eu faço, então, para fazer essa migração e outras informações, tá? Bom, quais são os nossos desafios, né? Alguns desses desafios a gente consegue suprir com PDF, né? O que a gente sempre vê nos clientes aí, principalmente, é a questão da distribuição, né? Falta de licenças, de clique view, né? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. A necessidade de distribuir essa informação para todos, né? Em órgãos públicos a questão da transparência, né? Boa parte disso o próprio PDF já resolve, né? O N-Printing ele entra quando eu preciso de relatórios mais elaborados, tá? Como é que funcionava o PDF, né? Eu tinha aquele geradorzinho de relatório lá do ClickView, né? O ClickView é uma excepcional ferramenta de análise, né, de informações, de BI, mas não é uma ferramenta de relatório, né? Ela possui lá um componente dentro dele, dentro do ClickView, né, que era para geração de relatório. Aí eu pegava esse relatório pronto, que era limitado, todos nós sabemos, né? E gerava um PDF em cima disso com o PDF Distribution, né? Então eu usava o Publisher mais o PDF para fazer a distribuição e a publicação desses relatórios, tá? O N-Printing ele permite coisas mais elaboradas, tá? Por exemplo, integração com o Office. Tá? Então eu já tenho o meu template, eu já trabalho com os meus templates em Word, por exemplo, ou eu preciso distribuir um determinado relatório em Excel diretamente para uma pessoa poder, para um colega poder editar, por exemplo, essa informação, tá? Então isso é o que o N-Printing permite, tá? Eu consigo desenvolver os relatórios em formatos diferentes, tá? Se eu preciso de um ofício, por exemplo, eu vou fazer um relatório em Word. Se eu preciso fazer uma apresentação, eu vou fazer ele em PowerPoint, ou pelo menos a saída dele tem que ser em PowerPoint, né? Se eu preciso de uma planilha, Excel, também posso fazer saída no formato HTML, PDF Pixel Perfect, né? Onde eu consigo, onde eu não perco qualidade nessa saída de PDF,
Tá? Então, essa é a grande vantagem do N-Printing, tá? Eu poder estar trabalhando na forma como eu estou mais acostumado, utilizando templates que já existem e ferramentas que eu já utilizo no meu dia a dia e distribuir isso via N-Print, tá? Fala um pouquinho sobre a ferramenta, então, tá? É um aplicativo, então, para geração, distribuição e programação de relatórios. Tá? Então, atua nessas 3 áreas. Ele gera, tá? Eu tenho uma ferramenta onde eu monto todo o meu relatório, ele distribui esses relatórios e faz a programação, o schedule do envio desses relatórios. Tá? Grande vantagem dele é a integração com Office. Tá? Posso fazer tanto templates em Office, HTML, tá? Se eu sei editar, por exemplo, um HTML, posso desenvolver todo o meu relatório em HTML, as saídas, tá? Todas essas, quando eu falo em templates, é a maneira como eu estou montando o relatório, independente da saída. Eu posso montar um relatório, por exemplo, em Word, eu posso dizer que a saída é em PDF, tá? E permite também distribuir informações de forma agendada ou solicitações por demanda. Uma outra característica, então, do N-Printing é o poder disponibilizar relatórios diversos e os usuários escolherem quais que ele deseja receber. Tá? Isso eu faço através do server. Para montar um relatório no N-Printing, pessoal, é muito simples. Tá? São basicamente 5 passos que eu tenho que seguir. Tá? Eu escolho qual é o aplicativo do Click, tá? Crio um template, defino uma saída, crio eventuais filtros ou condições e distribuo esse relatório. Tá? O interessante do N-Printing é que ele pega praticamente tudo que já está pronto no Click. Tá? Quando eu falo Click, tá? Até a versão 16 eu estava falando em Click View. Tá? A versão 17 já trabalha com Click Sense. Tá? Então, o que é isso? Eu vou lá, vou escolher um aplicativo do Click. Tá? Quais são as informações que eu tenho lá dentro? Quais são as tabelas ou quais são os gráficos que eu quero gerar um relatório. Tá? Importo isso, crio uma conexãozinha, posso acessar direto o servidor, ou posso abrir um arquivo QVW da rede, por exemplo, localmente. Vou criar um template, tá? Ou escolher um template existente, tá? Posso criar um template em Word, Excel, PowerPoint, HTML. Tá? O Pixel Perfect são relatórios mais formatados, tá? Onde eu consigo montar relatórios mais elaborados, tá? E fazer a saída desse relatório em PDF. Vou definir qual é a minha saída, tá? Então, se a saída vai ser um Office, vai ser uma imagem, vai ser um PDF, vai ser um CSV, enfim. Tá? Vou definir filtros e condições, tá? Depois nós vamos ver a diferença de filtros e condições, tá? E vou distribuir, né? Vou definir quem são as pessoas que vão receber, né? Ou vou permitir que essas pessoas solicitem recebimento, tá? E vou agendar, então, para rodar esses relatórios e distribuí-los em um determinado momento do dia ou da semana, enfim. Tá? Bom, eu vou fazer uma demonstração prática aqui, na verdade, não vou criar um relatório, tá? Vou pegar um relatório que eu já tenho pronto, que inclusive faz a base do próprio treinamento de N-Printing, tá? Só para mostrar rapidamente para vocês as etapas que têm que ser seguidas. Tá? Então, essa aqui é a ferramenta Designer, tá? É onde eu faço, então, a criação dos relatórios. Basicamente, eu tenho esses passos aqui, ó, de baixo para cima, que eu tenho que fazer, tá? Primeiro, me conecto numa fonte de dados, defino os destinatários, crio condições e filtros, gero os templates e crio as tarefas e agendo essas tarefas, tá? Então, eu vou mostrar rapidamente aqui como é que eu crio uma fonte de dados, ó. Então, por exemplo, eu tenho uma fonte de dados criada aqui, ó. Basicamente, eu clico aqui em conexão e venho aqui e escolho qual é o meu QVW, ou no caso agora do ClickSense também, na versão nova, 17, ou o QVF, né? Tá? Posso escolher onde é que está esse arquivo, ou posso também fazer uma conexão via servidor. Tá? Então, utilizo o protocolo QVP, escolho qual é o meu arquivo e defino um ou mais QVWs para gerar os meus relatórios. Tá? Nesse caso aqui foram 2. Tá? Eu tenho informações que vêm de 2 aplicações diferentes, não tem problema. Tá? Eu consigo fazer o vínculo entre essas aplicações para poder gerar um relatório baseado nesses 2 QVWs. Tá? Aqui, através dos campos vinculados, né? Esses campos vinculados é que fazem a vinculação entre os QVWs, tá?
Aqui, por falta de tempo, não vou poder demonstrar para vocês, tá? Mas, eventualmente, numa próxima oportunidade, quem tiver interesse, nós podemos estar agendando uma outra apresentação. Tá? Depois disso, eu defino os destinatários. Tá? Então, eu venho aqui, ó, posso criar um destinatário novo. Tá? Então, vou passar o nome, descrição, qual é o e-mail, qual é a pasta onde eu quero que gere o relatório, se eu quero habilitar segurança ou não. Tá? Eu posso fazer importação de destinatários, tá? Então, poderia estar importando uma lista de usuários, de destinatários de um arquivo, por exemplo, de um serviço de diretório. Tá? Então, vou lá, me conecto no AD e puxo os usuários, os destinatários, né? Poderia também estar importando de dentro de uma entidade ClickView, por exemplo, uma tabela dentro do Click que eu tivesse uma série de usuários, eu poderia importar aqui para dentro também. Tá? Ou simplesmente de um arquivo, né? Posso gerar um TXT, um CSV, um Excel, ou coisa parecida, e importar os usuários. Tá? Então, primeiro passo, crio a fonte de dados, né? Escolho quais são as aplicações onde eu vou gerar as aplicações, o relatório. Segundo passo, importo os destinatários. O que eu faço agora? Agora eu vou definir condições para os filtros. Tá? O que são condições? Condições para os filtros? Não, desculpem. Condições para os relatórios. O que são condições? Condições são em que momento que esse relatório vai ser gerado. Tá? Então, eu posso dizer, aqui, por exemplo, eu tenho dois exemplos. Ó. Eu posso usar essa variável de QV Reloaded aqui. O que quer dizer isso? Toda vez que um QVW for carregado, me gera um relatório. Tá? Ou, por exemplo, toda vez que as minhas vendas aqui forem maiores que 250 mil, por exemplo, tá? Me gera um relatório. Tá? Aí a gente coloca aí no contexto dos próprios MTs, né? Isso pode deixar as pessoas que eram, né? Tá, seguindo então. Certo? Então, defino as condições, tá? Condições pelas quais esse relatório vai ser gerado. Também posso definir filtros, tá? Então, eu posso daqui, por exemplo, nós temos alguns exemplos de filtros, ó, de pessoas que vão receber somente informações pertinentes a elas, tá? Eu posso fazer isso com filtros, eu posso fazer isso com Section Access, tá? Então, filtros, quero definir um período de tempo que eu quero que esse relatório traga. Eu quero um relatório somente para algumas pessoas que recebem informações de direitos humanos ou de infância e juventude, né? Enfim, tá? Filtros diversos, tá? Que eu posso estar utilizando filtros lá dentro do próprio ClickView, tá? Posso estar colocando esses filtros diretamente no arquivo de importação ou posso estar criando filtros novos aqui dentro da própria ferramenta, tá? Feito isso, pessoal, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que gerar um template, né? Então, os templates eu posso gerar em diversas formas diferentes, ó. Diversos formatos, Excel, HTML, Pixel Perfect, PowerPoint, tá? Uma própria entidade do ClickView, Word. Tá? Então, eu preciso gerar um ofício, ó, eu crio um relatório no Word. Eu preciso gerar um Excel, eu crio um relatório baseado em um template de Excel. Vamos abrir esse template do Excel aqui para dar uma olhadinha. Tá? Olha aqui, ó. Deixa eu editar aqui esse template. Ó, o que eu estou gerando aqui? Estou gerando um relatório, tá? De vendas, nesse caso aqui do treinamento, de vendas por vendedor. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho algumas... Aqui nessa barrinha na esquerda, tá? Eu tenho algumas coisas que eu posso utilizar. O que são páginas? Ó, pode ver que a categoria está segmentada por página. Ou seja, cada categoria vai aparecer numa aba diferente do Excel. Tá? O que eu estou querendo fazer aqui? É um relatório de vendas por categoria. Então, para cada categoria, eu vou ter todos os vendedores e as categorias que foram vendidas. Então, roupa de criança. Então, tem todos os vendedores e quanto vendeu cada vendedor de roupa de criança, artigos esportivos e assim por diante, tá? Os níveis, pessoal, são o nível que eu defini que é o vendedor, ó. Então, aqui é a quebra da página, tá? Então, para cada aba eu tenho a categoria e para cada quebra eu tenho o vendedor.
E aqui dentro do vendedor eu tenho qual é o que ele vendeu. Então, tem uma tabela, tem gráficos, enfim, de vendas. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu dar um visualizar aqui para vocês entenderem como é que ficou esse relatório. Que importante, ó. Se eu estiver criando um template em Excel, pessoal, olha aqui, ó, ele me mostra a barra de ferramentas toda do Excel, ó. Tá? Então, eu estou trabalhando dentro da ferramenta Excel, utilizando o N-Printing. Tá? Então, para quem já conhece, eu preciso do template de Word, ele vai abrir a barra de ferramentas do Word. Tá? Bem simples. Então, deixa eu só mostrar para vocês visualizarem aqui o relatório, só para vocês terem uma ideia de como é que ele ficaria, tá? Enquanto vai gerando o relatório, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu passar aqui o próximo slide, tá? Falando um pouquinho das vantagens do N-Print e do PDF, tá, pessoal? Bom, coisas que o N-Print tem que o PDF não tem, tá? Que justificariam uma migração. Integração com o Office, poder distribuir os documentos em formatos diversos. Olha aqui, ó. Olha aqui como é que ficou o relatório, tá? Ó, rapidinho para vocês entenderem. Então, cada aba vira uma categoria, tá? E eu tenho venda de cada vendedor, certo? Eu acho que tem alguém cedo na faria com o microfone aberto, tá? Obrigado. Então, permitir a criação de relatórios na própria ferramenta, Pixel Perfect, reutilização de filtros e condições, e a questão de os usuários poderem fazer requisições de recebimento. Tá? Coisa que eu não posso fazer no PDF, por exemplo. Eu posso gerar relatórios e as próprias pessoas se cadastrarem para receber essas informações. Tá? Algumas características da versão 17, tá, pessoal? Ela é toda web, tá? Permite toda a criação e distribuição via web, não precisa ferramenta local. Tá? Posso fazer escalabilidade com engines, ou seja, à medida que eu precisar gerar mais relatórios, quantidade maior de relatórios, eu posso fazer a escalabilidade disso acrescentando novas engines. Posso fazer balanceamento de carga e publicação no Hub. Tá? O Hub é o access point do ClickView, tá? O Hub é do ClickSense. Certo? Então, a pessoa pode publicar o seu relatório no próprio Hub para visualização posterior. E a grande vantagem dele também é a integração com o ClickSense, tá? Até a versão 16, o N-Print trabalhava somente com aplicações ClickView. Hoje eu também trabalho integrado na versão 17 com o ClickSense, com aplicações ClickSense. Bom, beleza, Alexandre, me mostrou a ferramenta, me interessei, como é que eu faço para fazer essa migração? Pessoal, para quem já possui o PDF Distribution, a migração da ferramenta é gratuita, tá? Vocês precisam apenas enviar um e-mail de solicitação para contato.gov@imaps.com.br, tá? A IMAPS vai entrar em contato com a Click e vai providenciar, então, uma licença de N-Printing para vocês poderem fazer a instalação, tá? Se vocês querem, desejam um treinamento na ferramenta ou uma turma em company, tá? O nosso calendário de eventos ele fica dentro de www.imaps.com.br/eventos, tá? Ou vocês podem ligar para o 0800 também, tá? Então ali tem todo o calendário de treinamentos de academias, tá? Inclusive de N-Printing, tá? Dúvidas que vocês tenham em cima da ferramenta, tá? Também podem mandar um e-mail para suporte@imaps.com.br, tá? Instalei, baixei, não sei utilizar, preciso de um apoio, tá? Ou tem a opção da academia ou do suporte, tá bom? Eu vi que tem algumas pessoas fazendo perguntas, tá, pessoal? Mas, na verdade, eu acho que nós não vamos ter muito tempo, tá? Talvez isso fique para o final do evento, ou nós vamos fazer uma compilação dessas perguntas e eu respondo isso posteriormente, tá bom? Para quem quiser mais informações, então, dicas, ajudas e outras informações, tá? Todos os meses a IMAPS posta dicas de ClickView, ClickSense e de N-Printing, tá? Dentro de imaps.com.br/notícias. Então, todo mês vocês vão encontrar uma dica nova, interessante ali para vocês aprenderem sobre a ferramenta. A própria comunidade Click, né?
e outras informações, então, dentro do site da própria Click, dentro de produtos N-Printing ou no site da Tocato. Tá bom? Muito obrigado, então, pela disponibilidade de me ouvir, tá? De eu poder falar um pouquinho sobre a ferramenta N-Printing. E eu fico aberto aí para perguntas, se houver tempo, senão a gente trabalha nessas perguntas no final do evento ou num segundo momento, tá bom? Alexandre, obrigado por sua pontualidade. Eu gostaria apenas de pedir para você mostrar o relatório. Isso, obrigado. Na verdade, isso que estava faltando aí. Na verdade, eu havia mostrado, não? Talvez eu tenha sido feito um pouco rápido. Tá? Mas Acho esse aqui estou rodando, mas não voltou nele. Ah, tá bom. Esse aqui é o relatório de saída, ó. Então aqui, ó, para cada categoria ele gera uma aba diferente, tá? E aqui dentro eu tenho então uma visão por vendedor com todas essas informações aqui, esses gráficos, são todos objetos prontos do Click. Tá? Eu simplesmente importei para dentro do N-Printing e gerei um relatório em cima deles. Tá bom? Nós estamos com a versão nova agora do N-Printing 17, tá, pessoal? Se alguém desejar alguma apresentação ou algum treinamento, enfim, em cima dessa versão nova, nós podemos agendar na sequência, tá bom?